Bom dia, Simone. Bom dia. Eu sou a juíza que vai presidir essa audiência hoje, pessoal com o Justiça e advogados de defesa. Hoje nós estamos julgando o processo em face do Edmilson Fernando Pereira. A senhora era parente da vítima? Eu era namorada na época. Então, como a senhora era namorada, a senhora não presta o compromisso legal, não diz a verdade, a senhora será ouvida como informante. Mas isso não significa que a senhora não deva dizer a verdade para o bem da justiça, para que tudo ocorra na normalidade, tá? O que a senhora pode. Eu vou dar a palavra para o promotor de justiça para fazer perguntas para a senhora. A senhora se responde com o que se recordar, tá? Bem, Bom dia. então é o seguinte, o caso que a gente está tratando hoje, trata-se de uma denúncia, né, que inicialmente foi ajuizada por três acusados, o Edmilson Fernando Ferreira, o André Alves da Silva, o Negão, o Beisola, e o Paulo Henrique de Almeida Vieira, o Portinho, certo? A gente está tratando aqui de um fato que aconteceu no dia 22 de junho de 2010, por volta das 10 da manhã, na rua principal, número 228, no bairro Serra Dourada, em que a vítima, o seu então namorado, Wanderson Luiz Maia, foi vítima de um crime de homicídio, certo? Inicial aqui, a gente está só, né, fazendo o julgamento do réu Edmilson. Eu gostaria, então, de situar aqui um pouco os jurados com relação a esses fatos. Naquela época, 26 de junho de 2010, você conhecia o Wanderson há quanto tempo? Acho que mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos. Uhum. Mais ou menos 2 anos. Então, vocês namoraram por 1 ano e meio, 2 anos? É mais ou menos isso. Ok. Quantos anos você tinha, Simone, lá naquela época? 15. 15? Você sabe qual que é a idade do Wanderson? Acho que tinha uns 19, Uhum. 18, 19. Uhum. Não lembro assim, exato. Ok. Vocês chegaram a morar juntos no momento? Não. Você morava com quem? Com os meus pais. Com seus pais? Ok. Sabe com quem o Wanderson morava? Sozinha. Sozinho? Ok. Com relação aos dias do fato, o que a denúncia trata é o seguinte: a vítima se encontrava na rua D, bairro Serra Dourada, Vespasiano, acompanhado de sua namorada Simone dos Santos Gomes, quando um veículo Siena de cor verde, placa GRV 4220, conduzido pelo denunciado André, se aproximou do PO próximo dele, no momento no qual o denunciado Edmilson estava no banco dianteiro do passageiro, passou a efetuar disparos de arma de fogo contra a vítima Ramos. A vítima, diante dos disparos, correu, mas os denunciados André e Edmilson, ainda no carro, perseguiram-na, sendo que Edmilson continuou efetuando disparos contra aquela. É dos autos que os denunciados, André e Edmilson, se evadiram após os disparos, mas André perdeu o controle da direção do automóvel, vindo a cair em um barranco próximo à rua Serra do Condutor, razão pela qual abandonaram o veículo no local. A vítima foi socorrida lá no local, foi levada ao hospital Resoleta Neves, mas não resistiu aos ferimentos e foi a óbito naquele mesmo dia. A senhora prestou declaração na delegacia de polícia, prestou também depoimento aqui na instituição, e pelo que consta, a senhora estava presente na data dos fatos, certo? A senhora estava com o Wanderson lá? Sim. Antes desse fato, e o que vocês faziam? Vocês estavam juntos também? Se encontraram quando? A senhora tem recordação? Você fala no dia? Isso. Eu tinha acabado de chegar lá, né? A gente estava na rua mesmo conversando. A única coisa que eu lembro. Uhum. Ok. Deixa eu pegar aqui a sua declaração. A senhora se recorda onde vocês estavam? Tava na rua mesmo, em frente à casa, uma casa Em frente à casa. A estrada era de quem? da Gisele. Da Gisele? Tá, ok.
Vocês estavam na rua a pé, vocês estavam dentro do veículo? A pé, É, tá, ok. Quanto tempo vocês ficaram lá? uns 30 minutos. Uhum. Acho que mais ou menos isso. 20 minutos mais ou menos, tá ok. Só antes de eu entrar aqui na sua declaração, esses acusados aqui, o Edilson, o André, o Paulo, você conhecia algum deles? Só de vista. Só de vista? Tá ok. Então, Simone, na sua declaração na delegacia de polícia, consta algumas informações, eu pedi para que a senhora confirme novamente que a senhora se recorda, se a senhora não se lembrar, tudo bem, mas também se tiver alguma coisa que a senhora não sabe, está errado, a senhora pode me corrigir, tá ok? Seguinte, que era namorada da vítima Wanderson, vulgo Pardal, sendo que namoraram durante 2 anos e 1 mês. Mais ou menos isso. Mais ou menos. Então, que Pardal, em setembro ou outubro do ano passado, foi preso em flagrante, acusado de tráfico de drogas. Que Wanderson chegou a ficar preso durante 7 meses. A senhora tem recordação dessa prisão do Wanderson? Sim, Sim. Durante todo o período dessa prisão, vocês continuaram namorando? sim. Uhum. Tá ok. Aqui ainda no inquérito, consta como você era menor de idade, você não conseguia visitar ele lá na penitenciária, é isso? Eu nunca fui, não. Nunca foi. Tá, aí tinha uma amiga que ia para você, é isso? Não lembro. Não sei qual é. Não. Tá ok. E depois que ele foi solto, vocês continuaram na namoro, então. Sim. É, que nesse meio tempo, a informante alugou a casa de Pardal para a pessoa de Edmilson Fernando Ferreira, ou Gueré. Essa casa ficava onde, Simone? No bairro mesmo, em Serra Dourada. No bairro Serra Dourada? Tá ok. Era o local das casinhas lá, que o pessoal chamava? Não. Não? Era embaixo, no bairro. Uhum. Tá ok. Próximo. Nossa, tá ok. E essa tratativa desse aluguel foi feita diretamente com você? Não. Foi feita com quem? Não me lembro. Não se lembra, mas você lembra do Edmilson morando lá no apartamento? Lembro. Lembra? Tá ok. Você lembra mais ou menos por quanto tempo foi? Que se mudou para a casa de Pardal com a mulher e 2 filhos. Que quando o Wanderson saiu da cadeia, ele pediu a casa para ele, mas a princípio ele não quis sair do imóvel. Com relação aqui a esse fato, quando o Wanderson saiu da prisão, vocês pretendiam morar juntos? Foi por isso que ele pediu a casa para o Edmilson? Não. Nunca pretendi morar junto. Não? Pela minha idade, né, também. Uhum. Tá ok. Como que foi essa questão dele pedir a casa de volta para o Edmilson? Eu não lembro. Não lembra de nada? Não lembro. Que Edmilson morou na casa da vítima durante 4 meses, sendo que ele pagou somente os 2 primeiros meses de aluguel e nada mais. Que a vítima pediu a casa porque precisava de um local para ficar e também que o Heré não estava pagando o aluguel. Aqui, no termo seguinte, está dito o seguinte, que não sabe dizer como isso se deu. Mas depois de 1 semana que o Wanderson havia pedido a casa, Edmilson saiu do imóvel. Que Pardal somente disse que Heré tinha saído da casa corrido e não sabe dizer se Wanderson fez algum tipo de ameaça para Edmilson deixar o imóvel dele. O que o Wanderson te contou com relação a esse fato dele ter pedido para o Edmilson sair da casa ou ter saiu corrido da casa? O que eu lembro é só que ele tinha pedido a casa, mas para ele morar. Uhum. O resto eu não lembro de mais nada. Uhum. Ok. Que não sabe dizer se Wanderson fez algum tipo de ameaça para Edmilson deixar o imóvel dele. Que após a saída de a vítima passou a receber ameaças de morte dele. Que os recados ameaçadores vinham através do celular da Raquel, pessoa com quem Edmilson estava ficando antes de sair da casa de Wanderson. Também com relação a essas ameaças,
estaria sofrendo, a senhora se recorda como que essas ameaças chegavam até ele? Não, Né? A não, senhora se recorda dele ter contado para você sobre essas ameaças? não. Ele costumava dividir essa informação para a senhora? Não? Ok. Essa pessoa de Raquel, a senhora conhecia? Não. Não? Aqui conta que essa Raquel também estaria sendo ameaçada pelo Edmilson, porque ele acreditava que ela tinha dado alguma ajuda para a saída dele da casa da vítima. Já viu a pessoa de Paulo Henrique de Almeida Vieira, o qual é dono do veículo Fiat Siena PT, em companhia de Eric e de André Alves da Silva, vulgo Negão Beisola, em duas ocasiões. Aonde que a senhora já tinha visto essa pessoa, o Paulo Henrique de Almeida Vieira? Nunca vi Paulo. Não conheço. Nunca viu Paulo? Nunca vi. Ok. Esse veículo que ele era proprietário, a senhora já tinha visto? Esse O que está sendo Você narrado falou aqui, ver? o Não, Dona Verde. nunca vi. Nunca tinha visto? Não. Tá, ok. É, Aqui, como se a senhora teria visto Paulo uma vez chegando de carro em companhia do Heré e do Negão e parando perto das casinhas no bairro Serra Dourada. Sendo que na ocasião de Wilson e André desceram do veículo e Paulo foi embora após conversarem um pouco. E que da segunda vez os cidadãos de Heré e Negão estavam parados perto das mesmas casinhas, ocasião que chegou ali Paulo com seu veículo de Siena e passou a conversar com os mesmos. Essa parte ela não tem recordação também? Nenhuma. Sim. Tá, ok. Então, agora, passando para a data dos fatos, para a data do homicídio, gostaria que a senhora contasse o que a senhora se lembra ali do que aconteceu. Então, vocês estavam na frente daquela casa e chegou um veículo, é isso? Isso. A única coisa que eu me recordo é que eu cheguei lá, conversei com ele mais ou menos uns 20, 30 minutos, e eu só escutei um barulho de um carro. Uhum. Só um barulho de um carro. Eu não lembro a cor, quem estava, me deu A única coisa que eu fiz foi fechar o olho e escutei muitos disparos, só isso. Uhum. Agora, quem estava, a cor do carro, eu não lembro, não me recordo de nada. Tá. Muitos disparos, quantos a senhora diria? Uns 5, 6. Uhum. Você... Então foi muito, muito rápido, então não deu para mim assim, que eu não lembro de, só sei que foi muito rápido, só escutei uma freada, o disparo, eu virei, fechei o olho e quando eu vi já tinha acontecido tudo, eu vi que ele tinha sido baleado e foi isso. Você sabe se o Edmilson tinha alguma desavença com alguma pessoa? Não sei. Sabe se ele conhecia o Celso? Quem é O Celso? Celso. Ele conhecia o Edmilson. Não entendi. Se o Wanderson conhecia o Edmilson. Conhecia porque ele morou na casa Uhum. dele. Isso eu sei, isso eu me recordo. Mas se eles eram próximos, se eles andavam junto, era amigo, eu não lembro. Eu nunca vi. Aqui no seu depoimento, lá na delegacia, diz o seguinte, que já nessa data, por volta das 10 horas, estava na Rua D, bairro Serra Dourada, abraçada e namorando com a vítima. Ocasião em que se aproximou de ambos o veículo Siena de Paulo. E dentro do veículo estavam somente André dirigindo e Heré ao lado, armado. Eu não me recordo. Não se recorda? Não. Tá, ok. Isso a senhora acredita que foi em decorrência do tempo? Porque depois de que tudo aconteceu, eu precisei de ajuda de psicólogo, de várias coisas. Então,
tudo que aconteceu eu quis apagar da minha memória mesmo. Uhum. Então, muita coisa eu não lembro de nada, pelo tempo, 14 anos depois. Ok. Em relação a essa declaração que a senhora prestou na delegacia, a senhora tem recordação de lá ser ouvida? Sim, a única coisa que eu lembro é que os policiais me levaram para a delegacia. Uhum. Eu falei algumas coisas, eu só sei que eu assinei, eu nem li, e que meus pais mesmo nem sabiam onde que eu estava. A única coisa que eu lembro que foi duas pessoas que estavam na rua que assinou por mim e eu fui embora. Só isso que eu lembro. Uhum. Então, o que eu falei, como eu não me recordo. Mas esse não foi, né, a única declaração que a senhora prestou aqui nesse processo. A senhora foi ouvida também em juízo. A senhora tem a recordação de ter sido ouvida perante o juiz? Eu tenho, se eu não me engano, há uns 2 anos atrás, Deixa eu verificar. eu já fui ouvida várias vezes por esse caso. Uhum. Isso foi em 2016, aqui consta que a senhora foi ouvida Não me recordo. no processo. A senhora não lembra de ter sido ouvida? Não, Lembra de conversar com o juiz, com os advogados, com o Ministério Público? não. Tá ok. E aqui no seu depoimento prestado em juízo, pelo que consta, a senhora ainda tinha recordação dos fatos. Eu vou ler aqui para a senhora o que a senhora disse. Que confirma parcialmente as declarações de folhas 8 e 9, né, da sua oitiva na delegacia, que eles foram lidos. Que deseja esclarecer que, em momento algum, mencionou o nome de Paulo na delegacia de polícia. Até porque não conhece, sendo que todas as referências quanto ao nome de Paulo, a depoente não confirma. É isso, então, foi a mesma coisa que a senhora disse hoje, né? O Paulo, Não conheço. secretário do que esse Ana Verde, a senhora não conhecia. Que eu nunca vi ele. Uhum. Que, contudo, quanto ao restante da narrativa, corresponde exatamente ao que a depoente disse na depola. Que não sabe e deseja saber se Irene está ou não preso. Indagada se tem medo de prestar as presentes declarações, a depoente esclarece que tem muito medo do Irene. E, contudo, tinha ouvido dizer que o Irene morreu. Em algum momento, Simone, você chegou a ser ameaçada, chegou a ser procurada por alguma pessoa? Ameaçada, não. Tá. E procurada. Não. Então, também. A quando aqui a senhora disse que a senhora tinha muito medo de prestar as declarações na presença dos irmãos. A senhora tem recordação do porquê disso? O meu medo até hoje, porque pelo esse depoimento que aconteceu há 14 anos atrás, que eu não lembro. Uhum. Então, por esse fato, hoje eu tenho medo, Uhum. porque eu não lembro do que eu falei, Uhum. o que que aconteceu. A senhora tem medo do quê, Simone? Ah, medo de alguém vir atrás de mim, não sei, por causa disso. Que a depoente é testemunha presencial e quem atirou contra a vítima foi ele, que não viu o indivíduo que estava ao lado de Helena ali, que a rua estava muito cheia no momento dos fatos, que após os fatos a depoente conversou com Gisele a respeito de todo o ocorrido. Quem que é essa Gisele, Simone? A dona da casa que eu estava em frente. A dona da casa? Sim, esse eu lembro. Ela ajudou ali no socorro do Anderson? Não lembro, porque a rua estava muito cheia. Uhum. Então, eu não lembro onde que ela estava, se ela estava na casa dela, eu não lembro. Tá. Você lembra quem mais estava na casa dela? Não, porque eu não estava na casa dela. Eu estava na porta, na rua, em frente. A senhora não chegou a entrar. Não, Tinha mais algum conhecido da senhora na rua? Alguém que a senhora chamou, pediu para chamar a polícia, para chamar socorro? não lembro. A senhora lembra quem chamou a ambulância lá? Não. E após os fatos, a depoente conversou com Gisele a respeito de todo o ocorrido. Que soube, através de terceiros, que o motorista teria o acusado André. Que não tem amizade com Catiele, que não sabe a motivação dos fatos, que não sabe se a motivação dos fatos
foi o desentendimento em relação ao aluguel da casa do irmão da vítima. Que a vítima estava de costas no momento em que levou os tiros. A vítima chegou a ver as pessoas chegando até lá? O Wanderson chegou a ver essas pessoas no veículo? Não, porque a gente estava um de frente para o outro. Realmente ele estava de costa. Mas como foi muito rápido, eu só lembro dele correndo, descer na rua só. O Wanderson correndo. Sim, só isso. Mas ele começou a correr antes de tomar o tiro ou depois? Não lembro, não lembro. Porque eu só escutei os disparos. E a única coisa que eu lembro é que ele correu. Então, quando eu vi ele, ele já tinha sido atingido. Então, Tá. eu não me recordo assim muito bem para me falar claro. E ele chegou a correr muito? Umas 3 casas só. 3 casas só. E aí foi atingido. Sim, Tá. Então a senhora confirma que ele foi atingido de costas? sim. Só um minuto, aqui. Só um minuto. Essas pessoas que estavam dentro do veículo, elas chegaram a sair, ou a pessoa que deu o tiro, ela chegou a sair do carro ou ela ficou no carro? Não lembro disso. É, e também consta que, em seguida, esses autores teriam fugido com esse veículo que eles estavam, mas esse veículo bateu na avenida principal e os autores do crime precisavam sair correndo a pé. Isso, a senhora estava na rua ainda. Eu estava na rua onde que aconteceu, onde eu estava com ele nesse momento. Eu não me recordo de carro, se eles correram, eu não me recordo. Essa avenida principal, ela fica longe de onde aconteceu ali, os tiros? Não, bem próximo. Acho que umas 2, 3 ruas só. Tá. A senhora se lembra de ver lá o veículo batido? A senhora foi até lá quando a polícia chegou? Não, eu não quis nem ir. Não quis ir? Não. Aqui na sua declaração, também na delegacia, consta que a senhora identificou os acusados. E nessa unidade, vendo as fotos de Edmilson, de André e de Paulo, os reconhece como sendo citados Nerê, Negão e Paulo, respectivamente, conforme relatado acima. Eu sei que a senhora não vai recordar do fato de ter ou não reconhecido em razão do depoimento da senhora hoje, mas a senhora lembra de ter visto as fotos do pessoal da delegacia mostrar as fotos da senhora? Não lembro. Não. E aqui, por fim, a senhora fala que pedia sigilo das suas informações por temer por sua vida e de seus familiares. Isso no depoimento que a senhora prestou, que foi no próprio dia do homicídio. Então, com relação àquele medo que a senhora tinha alguma coisa a ver com o que a senhora conhecia do Edmilson, de que ele poderia praticar esse tipo de crime, que ele tinha envolvimento com a criminalidade? Não sei. Não sei por que que eu escrevi e falei isso. Não sei. Então, ok, Simone, obrigado. Mantenha as perguntas. Deixa eu falar.
Bom dia. Você só informou que a senhora. Sim, A senhora foi ouvida sem seus pais? sim. A senhora se recorda, tá? Na delegacia, no relatório, disse que apresentava para você fotos. Você fala que lembra da foto, mas você sabe se o que apresentava você estava no álbum? Foi só alguma foto de cada um? Você se recorda mais ou menos isso? Não me recordo. Quem assinou pelo responsável pelo seu depoimento, você sabe? Pessoas que estavam na rua. Você conhecia essas pessoas? Tem um depoimento que fala que o Wanderson estava na casa de um casal. E esse depoimento fala que você não chamou no momento que ele saiu e foi alvejado. Você se recorda disso? Porque quando eu que eu lembro que eu cheguei lá nesse horário na parte da manhã, chamei ele, a gente estava conversando na rua. Então, você não encontrou ele na rua, como você tinha dito ao promotor. Você chamou ele para uma casa e ele saiu, aí você se encontraram. A gente se encontrou em frente a essa casa da Gisele. Eu vou reformular a pergunta, se você prefere essa não entende. Só para esclarecer, né, que ela também... Só para saber, para poder ficar claro. No depoimento disse, pô, a Simone chamou ele estava na minha casa, ela chamou ele. No momento que ele saiu, e aí encontrou. Não, não chamei. Não lembro de ter chamado. Mas na Tchela, Conhecia na época de vista. sabe dizer se ela tinha viva, se ela tinha morto? Se for a que eu tô pensando, ela faleceu. Apareceu. É, que ela fala que Natiele estava no bar, juntamente com você e com o tal de Gardenal, e você alvejou com o filho da Natiele no colo, juntamente com esse Gardenal dando bala e o menino chorava muito, querendo colo da mãe, você não entregou. No momento que chegou o Jefferson, chamou a filha dele lá para cima e Gardenal estava em cima com você. Saiu da mesa e vão lá em cima. Essa moça terminou executada nessa esquina. E a mãe da Tia fala que quando você vai à casa dela para entregar a criança, posteriormente ela vai ao local e te pergunta o que aconteceu. Aí você fala para ela assim, quem matou ela foi ele. Aí ela te questiona novamente e você volta e muda a versão e fala assim, não, não sei quem foi. Eu não me recordo de nada disso. Se você recorda. Não. Se você recorda do homicídio na Tia? Sim. Mas esses fatos que você acabou de relatar, Não se recorda. não. Entende? No testemunho, fala que não quero ser isso, né? Não conhece. Conheci ele de vista, mas de conversar, não. Aqui há depoimentos também que fala que ele frequentava a casa. Morava você e a Natiele. Eu nunca saí da Eu nunca saí da casa da minha mãe e do meu pai. No dia dos fatos, você viu o atirador? Se eu Não colocasse o Edmilson aqui na sua frente, você reconheceria ele como atirador? Não lembro. Gente, você reconheceria ele? Sim ou não? Se eu colocasse ele na sua frente, você reconheceria ele? Não. É.
No dia em questão, ele foi. Vocês estavam. Me conta a dinâmica do que você. Até onde você lembrar, tá? Não precisa forçar muito sua mente, você não tem que se aprofundar e nem trazer o suplementar a baila de novo. Mas o que você lembra da dinâmica? Estávamos assim, passou o veículo, ou atirou, eu vi fulano que estaria a atirar. O que você recordava? A única coisa que eu me recordo, eu estava conversando com ele, um de frente para o outro. Surgiu um carro, a única coisa que eu lembro foi a freada. Eu escutei os disparos e depois disso eu não lembro de mais nada. Não lembro a cor, não lembro se era duas, três pessoas, eu não me recordo de nada disso. Então você não viu atirar. Não. Eu vou contar eu muito satisfeito com a decisão da discussão. Obrigada, doutor. Só um momento. O jurado tem alguma pergunta? Se tiver, pode fazer por escrito que eu passo para a informante. Nenhuma pergunta? Não? Então, o senhor faz por escrito? Caminha para mim? E eu faço. Simone, só para esclarecer os dados, eu não fiz. Como a senhora falou, a senhora foi na delegacia para fazer depoimento, tiver depoimento. E a senhora disse que alguém assinou seu depoimento. E que a senhora não teria lido o depoimento. Mas a senhora foi à delegacia e falou. Sim, Isso a senhora sim. esclareceu. Já tem mais nome. Ah, Simone, a senhora está dispensada, tá? Pessoal, muito acompanhar, muito obrigada. Boa tarde. Tem uma ministério, você que é o. Sim. Já pode chamar. Pode chamar o Thiago. Tá bem.
Bom dia, Thiago. Bom dia. Thiago, qual o seu nome? Tiago Santos de Melo. Policial Civil. Sim. Então, o senhor será ouvido como testemunha, Sim. presta compromisso legal, dizer a verdade, sobre as advertências da lei. Ok. Passa a palavra para o Obrigado, Terence. Bom dia, Thiago. Bom dia. Seguinte, você mencionou que o senhor é investigador da Polícia Civil. Isso. Tá, ok. Atualmente, o senhor trabalha onde? Atualmente estou trabalhando no DEPATRA. Uhum. É uma delegacia de repressão a crimes contra o patrimônio, Belo Horizonte. Tá, ok. O senhor chegou a trabalhar aqui na comarca de Fazenda? Sim. E por qual período, Thiago? Eu trabalhei aqui de 2010 a 2013, 2014. Tá, ok. Então, o caso que a gente está tratando hoje é um caso que o senhor atuou como investigador da Polícia Civil, que aconteceu em junho de 2010. No dia 22 de junho de 2010, na rua principal, número 228, bairro Serra Dourada. Tá. O senhor já falou bastante no bairro Serra Dourada? Ali tinha bastante trabalho? Eu trabalhava numa especializada de De homicídio. homicídio. Então, demais ocorrências, eu não tinha uma atuação. Então, assim, não posso te dizer se era uma área de uma zona quente de criminalidade. Certo. E de homicídio, o senhor saberia dizer? Não, eventualmente, não era uma área de destaque. O bairro Serra Dourada não era uma área de destaque como Morro Alto, outras regiões de Vespasiano. Ótimo, não era muito comum. Então, isso. Tá, ok. Esse fato que nós estamos tratando hoje diz respeito a 3 acusados. Então, acusados, um deles foi pronunciado, mas aqui foram acusados o Edmilson Fernandes Pereira, do Gueré, está sendo julgado hoje. O André Alves da Silva, do Negão Beisol, que já foi julgado condenado em injúria anterior por esse fato. E ainda na denúncia, Paulo Henrique de Almeida Vieira, do Gordinho. Sendo que o caso teve como vítima o Wanderson Luiz Maia. Nessa investigação policial, o senhor tem recordação de participar? Infelizmente, não. Nenhuma? Nenhuma. Se por eventual tiver alguma comunicação minha, eu puder ter acesso e tal, para me recordar, seria importante. Outro tipo para que seja mostrado na tela, um relatório. Eu não sei por qual vai ficar folhando o PDF, mas no algo que está anotado como início na 50.
Isso. Esse é o relatório circunstanciado dessas investigações. Eu vou rapidamente a denúncia sobre o que consiste os fatos, só para citar o senhor, ok? Como sobre o inquérito policial, nesse dia 22 de julho de 2010, por volta das 10 horas da manhã, na rua principal, número 228, no bairro Serra Dourada, o denunciado Edmilson Fernando Ferreira, o Beré, impedido por motivo torto, agindo em comunhão de vontades e unidade de desígnio, como denunciados André Alves da Silva, Hugo Negão, o Beisola, e Paulo Henrique de Almeida Vieira, o Portinho, ou seja, Edmilson mais essas duas pessoas, mediante o uso de recursos que dificultou a defesa da vítima, efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima Wanderson Cruz Maia, provocando-lhe as lesões corporais descritas no relatório de necrópsia juntado às folhas 29 e 34 do inquérito policial, que foram causa suficiente de sua morte. Restou apurado que a vítima, o Wanderson Cruz Maia, se encontrava na rua dele, bairro Serra Dourada, Vespasiano, acompanhado de sua namorada, Simone de Santos Gomes, que era menor de idade, inclusive na época, quando um veículo Siena de cor verde, placa GRB 4220, conduzido pelo denunciado André Alves da Silva, se aproximou e freou perto deles, momento no qual o denunciado Edmilson, que estava no banco dianteiro do passageiro, passou a efetuar disparos de arma de fogo contra a vítima Wanderson. A vítima, diante dos disparos, correu, mas os denunciados André e Edmilson, ainda no carro, perseguiram-na, sendo que Edmilson continuou efetuando disparos contra aquela. É dos autos que os denunciados André e Edmilson se evadiram após os disparos, nesse veículo Siena de cor verde, mas André perdeu o controle da direção do automóvel, vindo a cair em um barranco, próximo à rua Serra do Contorno, razão pela qual abandonaram o veículo no local. A vítima foi socorrida ao hospital Isoleta Neves, mas não resistiu aos ferimentos, vindo a óbito. Restou apurado que o veículo utilizado por André Edmilson foi emprestado para a prática do homicídio pelo denunciado Paulo. E dessa forma, recebendo a atenção dos demais denunciados, concorreu de alguma forma para o crime. É dos autos também que o denunciado Edmilson agiu motivado por vingança. Segundo consta, a vítima Wanderson, no final do ano de 2009, foi presa, ocasião na qual sua casa foi alugada para o denunciado Edmilson. Ocorre que aproximadamente 7 meses após a locação, Wanderson foi posto em liberdade e retornou para seu imóvel, expulsando o denunciado Edmilson do local. Consta ainda que, após o fato acima, o denunciado Edmilson passou a ameaçar Wanderson de morte. O crime, ainda, segundo a denúncia, foi cometido mediante emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, pois os denunciados escolheram ela de surpresa, quando ela estava em via pública, desprevenida, quando foi abordada e perseguida pelos denunciados Edmilson e André, sendo certo que eles se encontravam no interior do veículo automotor, o que possibilitou a perseguição, pois a vítima estava a pé. Então, os fatos que foram narrados na denúncia são esses. Alguma coisa o senhor já conseguiu lembrar? Sim, eu lembro que eu atuei nesse caso, né? Como o senhor narrou, vagamente me vem a lembrança a minha participação nessa investigação. Ok. Não fui no local do crime no dia dos fatos, né? Não teve esse tipo de investigação local, mas depois dos acontecimentos, aportou na delegacia o fato através de um boletim de ocorrência e aí deram início às investigações. Tá ok. O senhor lembra de entrevistar, de conversar alguma das pessoas que estavam constando no inquérito inicial? Tá ok. Aqui no seu relatório, Sim. consta algumas dessas entrevistas que eu não verificar se o senhor tem recordação. A primeira é a testemunha de Zé. Sim. Aqui o senhor está conseguindo ver, né? Estou vendo. Aqui o senhor mencionou que ela informou que conhecia o Wander, uma vítima, o Pardal, devido ao fato de que, a pedido da namorada da vítima, a Simone, passou a visitá-la durante o período em que o mesmo esteve preso, já que o Wanderson não tinha ninguém que pudesse visitá-lo. Gisele nos informou que no dia do crime estava em sua casa, quando teria ouvido disparos de arma de fogo nas proximidades de sua casa. Sendo que, quando saiu para verificar o que estava acontecendo, viu a vítima, Wanderson, caída ao solo e Simone pedindo ajuda. Segundo a testemunha, ela teria observado que os autores do crime teriam fugido em um veículo
modelo Siena, o qual logo à frente apresentou-se no momento em que pôde observar a pessoa de Edmilson Buerê e André do Negão fugirem do local quando um desconhecido em um carro tomado de assalto. Alguma coisa dessa entrevista com a Gisele, o senhor tem recordação? Morava perto ali do local do fato? Ô, doutor, infelizmente, eu não vou conseguir me recobrar da conversa que eu tive com ela. Certo. Mas eu posso. O senhor se recorda de conversar com ela? Não, infelizmente, eu não me recordo. Tá ok. Se foi na delegacia, se foi na casa dela, alguma coisa do tipo, eu não consigo me recordar, não. Tá ok. Essas pessoas envolvidas nesse fato, o senhor tem alguma recordação? Aqui a gente está tratando de Wilson, do Verê, do André, do Negão, tem dados Não. de ocorrência, Não. do Anderson, e inclusive o irmão do André, que seria um pai. Infelizmente, eu não me recordo. Se até eu vi, eu não sei quem. Tá ok. Com relação a esse veículo Ford Siena verde, que teria sido utilizado, né, pelos autores do crime para matar a vítima e que depois caiu em um barranco, o senhor lembra de fazer algumas pesquisas relacionadas à titularidade, à propriedade desse veículo? Se não consta na minha comunicação, é porque realmente não foi apurado se era produto de furto ou de roubo, se foi emprestado. Ele foi apurado. Tudo que você só gostaria de saber se o senhor já se recorda desse momento da investigação. Não, não me recordo. Não, tá ok. Policial, mais assim, algum fato que o senhor tem recordação? Infelizmente, doutor. Ainda Não. 2010, Infelizmente. 14, tá ok. Por mais que eu me esforce, não consigo me recobrar. Tá ok. Da minha parte é só isso, então obrigado, Thiago. Ok, agradeço. Palavras da defesa. Bom dia. Não me recordo, não. Como eu falei com o promotor, se consta na minha comunicação que eu conversei com ela, é o que eu posso afirmar que ocorreu. Mas como foi, quando foi, o que foi dito, eu não me recordo. É, Na delegacia em si, não foi tomado um procedimento específico. Ela foi ouvida pelo escrivão, mas eu não me recordo qual foi o procedimento adotado pela autoridade policial, pelo escrivão que ouviu ela, se teve alguma coisa específica, uma especialidade em relação a ela ser menor. Não, não é comum, não. Se você pode, qualquer presencial, Não, não me recordo. Eu posso me ater à simples comunicação que eu fiz aqui. Ou eventuais perguntas se, o senhor se recorda o que ocorreu no dia, como foi? Infelizmente, eu não vou conseguir me recobrar. só se for mais no local, se uma bebida, colega digitais, esse procedimento vai contar. Não, não me recordo. Se foi, não me recordo. Então, só se o senhor recorda
Basicamente, é o que tiver escrito isso. Infelizmente. Isso não pode, se atende que está falando. Isso, eu me atenho ao que está escrito na minha comunicação. Certo. Obrigada. Geraldo, tem alguma pergunta? Bem fácil. Bom, Ok, certo. participação. Eu agradeço. Obrigado. Bom dia, Edmilson. Bom dia, Qual profissional completo? Edmilson Fernando Ferreira. Ele está sendo acusado nesse processo de ter cometido um crime de homicídio. Então, nesse momento, eu vou explicar para o senhor como funciona o interrogatório. O interrogatório é dividido em duas partes. Na primeira parte, eu vou pegar um dado pessoal do senhor. Nessa parte, o senhor deve me responder. Aí, na segunda parte, em relação ao direito ao silêncio, eu explico na sequência. Qual o seu nome completo? Eu já me disse. A sua idade? 37, Estado civil? solteiro, Profissão? pedreiro. Quanto que o senhor ganha em média por mês? Varia, né? Que eu sou autônomo. Tem filhos? Sim, 3. Qual a idade deles? 18, 16 e 7. Com quem que eles moram? Com a mãe. O senhor é usuário de drogas? Não, É alcoólatra? não. Agora nós vamos passar para a segunda parte. Nesse momento, será perguntado para o senhor sobre o processo. Sim, Mas o senhor tem o direito constitucional ao silêncio. Isso significa que o senhor pode se recusar a responder as perguntas e isso não pode ser usado em seu prejuízo. E o senhor também tem o direito de responder a todas as perguntas, a não responder a nenhuma pergunta, ou a responder apenas as perguntas dos seus advogados. sim. Pergunto para o senhor vai responder as perguntas ou prefere ficar em silêncio? Vou responder as perguntas. Do décimo magistrado, do promotor de justiça e da defesa? Sim, Tá certo, então. Então, eu vou iniciar perguntando para o senhor a respeito dessa denúncia. O senhor foi denunciado pelo Ministério Público de Minas Gerais, sendo acusado, juntamente com outro réu que já foi julgado, o senhor André. Nesse processo, foi apontada como vítima o senhor Wander, e, de acordo com a denúncia, o senhor e o senhor André teriam passado de carro e alvejado o senhor Wanderson. Eu pergunto para o senhor, é verdade essa narrativa? não. Onde que o senhor estava no dia dos fatos? Bem, eu não lembro. Não se recorda. Geralmente trabalho. E o senhor conhecia o senhor André? Não, Nem de vista. nem de vista. Eu vou passar a palavra para a defesa do Ministério do Ministério Público e o senhor responderá a pergunta do promotor de justiça. Bom dia, Bom dia. tudo bem? Tá ok. Vamos começar. A doutora Luísa perguntou se o senhor conhecia o André, né? Que é na verdade, é um corréu aqui desse fato. O senhor mencionou que não conhece Não, o André, não sabe nem de quem se trata, não nem conhece de a estrada. pessoa. Tá ok. O Paulo Henrique de Almeida Vieira, também um pouco gordinho, também foi denunciado, né, inicialmente. O senhor conhece? Sim, Conhece? Pouco. são amigos. Na verdade, eu fazia serviço para eles, né? Sempre fui pedreiro. Uhum. Então a gente sempre foi amigo. Tá ok. Que tipo de serviço você fazia para ele? De tudo. Eu sou
pedreiro completo. Faço pintura, faço acabamento, faço... Tá, ok. Na época era um serviço de alvenaria. O senhor sabe qual que era a profissão do Paulo? Bem, do que eu me recordo, ele era motoboy. Muito bom. É, Tá, ok. É, Qual foi a primeira vez que o senhor está ligando o fato, né? sim, Qual foi a primeira vez que o senhor ficou sabendo desse crime? O senhor conhecia o Wanderson? não, Não conhecia o não, Wanderson? Conhecia a Simone? sim. De que forma o senhor conhecia ela? Na verdade, assim, foi ela que me alugou a casa. Hum. Ela que me alugou a casa. Quanto tempo o senhor ficou na casa? Ah, eu não lembro, não. Não. Não me recordo. O senhor se recorda por que o senhor saiu da casa? Bem, eu só me recordo que o rapaz chegou e falou que precisava da casa. E simplesmente saí da casa. Tá. Qual rapaz? Eu não lembro. Mas isso foi tratado com o senhor pessoalmente? Sim. Ok. Então o senhor já teve contato com a vítima, Não. Não. Que vítima? com o Wanderson, que é o Não. proprietário da casa. Não reconheço. Tá, ok. É, Lá na época dos fatos, o senhor trabalhava como pedreiro ainda. Sim. Tá, ok. É, essa saída lá do apartamento do Wanderson, então foi tranquila? Ele não chegou a... Aqui alguns testemunhas chegaram a declarar que o senhor saiu corrido? Não. Não. Saí corrido, não. Uhum. Tá, ok. Puxa, sei lá. O senhor recorda qual foi o primeiro momento que o senhor ficou sabendo que o senhor estava sendo investigado pela morte do Wanderson? Não. Não, faz bastante tempo? Faz muito tempo. Ok. Das testemunhas aqui que foram ouvidas, nós temos uma testemunha chamada Tatiele, uma testemunha chamada Cláudia Rosene Mendes Rosa, uma declaração da Gisele Viana Santos, uma declaração do Júlio Souza Coelho, declaração do Natanael Marcelino da Silva, declaração da Isabel Cristina Nunes Rabelo. Alguma dessas pessoas o senhor conhece? Não conheço. Não conheço. Tá, ok. O senhor já teve alguma desavença com a Simone ou com o Wanderson? Não. Com a Simone não também? Tá, ok. O senhor tem conhecimento de alguma razão pela qual ela teria supostamente, né, indicado lá na fase do inquérito policial perante a delegacia de polícia que ela viu o senhor atirando no Wanderson? Não lembro. Não? Não o quê? Não, não lembro. Nossa. Aqui. A Cláudia Rosene Mendes Rosa, em determinado momento, que é amiga da Simone, disse no inquérito policial que por volta das 11 horas ela estava passando na rua D, bairro Serra Dourada, ocasião em que viu o Pardal correndo e um veículo Siena, cor verde, atrás dele. No citado veículo estava o André, vulgo Negão, irmão de Caim, dirigindo e Heré do lado, e viu o Heré atirando contra o Pardal. Essa Cláudia o senhor não conhece? Não. Não tem conhecimento de alguma razão pela qual ela pudesse imputar o senhor no homicídio? Não. A Gisele disse aqui que seria a pessoa que visitava o Wanderson na cadeia enquanto ele estava preso. Disse que na data e hora do homicídio, ela estava tomando banho, escutou o barulho de tiros, em seguida o Simone chegar ali na porta da depoente dela, gritando que o André e o Heré eram os autores do crime. O fato se deu na porta da casa da depoente, ocasião que Simone estava junto com o Wanderson, sendo que a vítima chegou a correr, mas saiu perto da terceira casa abaixo da residência da depoente.
Diz ainda que ela saiu para ver o que tinha ocorrido e viu um carro batido. E chegou as pessoas de Iré e André saindo correndo do local. Que ainda viu outra pessoa correndo também na mesma direção de Iré e André, contudo a depoente não viu quem era tal pessoa. Que, sendo lhe mostrado as fotos de Edmilson e André, os reconhece como sendo citados de Iré e André, os quais viu correndo no local do fato, sendo estes citados por Simone como autores da morte do Pardal. Essa Gisele o senhor igualmente não conhece? Não. A Cláudia Rosete Mendes Paula, o senhor conhece? Não. Ela narrou na delegacia de polícia que estava passando na rua naquela data, trazendo que viu um pardal correndo e um veículo Siena de cor verde atrás dele. Que no citado veículo estava o André, do Negão, dirigindo o Heré do lado, sendo que ela viu o Heré, o senhor, atirando contra o pardal. Sendo que na hora ele escondeu-se atrás de um poste e quase foi atingida por um tiro também. O senhor nega conhecer a Cláudia? Nego. Renato Júnior Souza Coelho, o senhor conhece? Não. Tendo em vista esse número de declarações ali, que virou um senhor atirando na vítima, o senhor sabe trazer assim, alguma explicação pela qual eles teriam supostamente visto o senhor lá? É isso que eu estou tentando entender. Não entendo o que está acontecendo. Só um segundo, por favor. Uma pessoa, uma adolescente chamada Natélia, que foi inclusive vítima de homicídio, o senhor chegou a conhecer? Não. Nunca ouviu falar? Nunca ouvi falar. Ok. O pai da Natélia prestou declarações na delegacia de polícia, nos autos que investigavam a morte da Natélia, ele fala alguma coisa sobre esse homicídio que está tratando de coisa. Ele fala o seguinte, que esteve no local do crime, onde encontrou sua filha morta, e lá Simone se aproximou e contou para o depoente que o autor do homicídio tinha sido o tal de Heré. Simone disse que o autor era Heré e que o crime tinha sido usado um carro preto com vidros pretos, sendo o veículo mesmo usado por Heré na morte de Pardal. Que Simone namorava a pessoa de Pardal e esse chegou a ser vítima de homicídio no bairro Serra Dourada. Que a vítima, que é a Natélia, chegou a namorar a pessoa de Jefinho e morar na casa deles com os familiares dele, antes de ir para a casa onde morou com Simone. O Jefinho, o senhor conhecia? Não. Que Natélia contou para a mãe que na ocasião da morte do Pardal que é essa vítima aqui, a pessoa de Heré chegou a morar na casa de Pardal quando ele estava preso. E Pardal saiu da cadeia e colocou o terror em Heré, colocando para fora do bairro, voltando a morar na sala da casa. Então, essa parte em que ela fala aqui, e que é a parte que eu fiz referência, e o Pardal teria te ameaçado ali para sair da casa, e o senhor saiu correndo, a residência é falsa. É falso. Continua aqui falando que o Pardal teria dito que se apoderaria de toda a mobília que estava no imóvel e também perguntou para a Natélia se tinha algo mais ali que era dele. Que Natélia teria dito a Pardal que estava guardada ali uma arma de fogo de Heré, sendo que o Pardal se apoderou dessa arma de fogo que seria sua. O senhor tinha alguma arma de fogo lá no local? Não. Não? O senhor nunca teve arma? Nunca. Que Heré esteve na casa e pediu arma para a Natélia, tendo essa dito que Pardal havia pegado a arma dele. Então, deixa eu repetir essa parte. Heré esteve na casa e pediu arma para a Natélia. O senhor esteve na casa e pediu arma para a Natélia, tendo essa dito que o Pardal havia pegado a arma. Que então Heré havia acusado Natélia de ter entregado a arma para Pardal, pois a mesma estava escondida.
Que no outro dia ele voltou a encontrar tudo na tela e fazer pressão nela para mesmo informar o paradeiro do Pardal. Que na ocasião, ele, visando saber o endereço do Pardal, chegou a colocar uma arma na cabeça de Iago, neto da menina na tela, e também... Só para perguntar, claro, não pode só identificar para mim aonde ele foi citado na mesma casa para poder ser reportado? Isso pode procurar pelo menos com a mesma pessoa? Ah, tá, com a mesma pessoa? Posso terminar? Porque o senhor está falando, o senhor trouxe a pergunta dele, tem apelido? Ah, tá, vamos lá. Então, o senhor não tem um apelido direto? Não. Não. Todas essas testemunhas aqui, todas essas pessoas que foram ouvidas no inquérito policial, todas te reconheciam como Heré. O senhor sabe que tem alguma razão para isso? Não, tipo assim, era bom se ela estivesse aqui, né? Pra me olhar no minha cara e falar que eu sou herói. Uhum. O único apelido que eu tenho de família é Newton. Uhum. Tá, e elas... O senhor conhece como Heré? Não. Não? Então é uma coincidência que todas elas te conhecem como Heré? Certeza. Tá, ok. Se você vai falar mais isso. Não fala que você conhece, não tem qualquer conhecimento. Eu peço para você entrar, por favor. Não, nós vamos retratar. O que eu me referi quando faço reconhecimento é que elas entendem que o Edmilson é Para alguém a foto que eu Edmilson ou que alguém que apontou ele como só tem que ser mais para poder fazer a inscrição do Doel, para poder não criar subjetividade. Doutor, só um momento, eu acredito que para os jurados está claro que o promotor de justiça está narrando para o acusado quais são os relatos da parte Olha, só vai ficar claro, porque está criando um entendimento que assim, o senhor. No momento nenhum foi colocada a mesma posição do testemunho Edmilson, conhecido como foi uma delas. Sua posição ficou clara, mas não há necessidade do promotor se retratar, porque ele está lendo o que está no processo. Então, os jurados entendem essa situação e quando chegar a palavra do senhor, o senhor pode também fazer esse esclarecimento, tá? É porque como ele está seguindo uma linha de raciocínio, ele tem que continuar isso. Mas agora ele já... Eu também essa questão do eu era preciso separar. Tranquilo. Tá, ok, obrigado. Pode continuar, por favor. Vou continuar. Então, como eu ia dizendo, aqui é o pai da matéria, o senhor chegou a ameaçar ela, inclusive com arma de fogo, para saber aonde o Pardal, o banco que a vítima apresentava, estava. Que na ocasião, Natélia comentou que se Heré quisesse saber onde o Pardal estava, que fosse nas casinhas, pois se encontraria ali. Que Heré saiu dessa reunião com a Natélia e no mesmo dia o Pardal foi morto no Chico. Então, sobre a Natélia, o senhor não sabe nada também. Nada. Com relação aqui ao Paulo Henrique de Almeida Vieira, ele chegou a fazer algumas declarações. O senhor tem convivência com ele ainda? Continua tendo Não. Não? Quando que essa amizade cessou, Edmilson? Há muito tempo, né? Quando eu mudei lá para Birité. Então, na verdade, ele tem convivência com mais quase ninguém. O senhor chegou a ter algumas avenças com ele? Não. Não? Tá. Então, o Paulo também fez algumas declarações que eu gostaria que o senhor confirmasse aqui ou então rechaçasse, ok? O Paulo diz o seguinte, que era o dono do veículo Fiat Siena Verde que foi utilizado pelo homicídio. Que hoje, no dia em que ele prestou depoimento, por volta das 9 horas, ele ligou para seu celular e lhe pediu um veículo do declarante emprestado, dizendo que precisava ir ao pátio do Detran de Ribeirão das Neves. Que disse ao depoente que o veículo Opala dele havia sido preso e que, juntamente com outra pessoa habilitada, iria buscar tal veículo do Detran. Isso aconteceu mesmo, Edmilson?
Sim. Sim. Como que foi essa questão? Só pedi ele o carro emprestado, ele me emprestou e né, quando eu deixei indo para, na verdade eu passei no posto de gasolina, abasteci o carro e por volta de, assim, na hora que eu deixei tava a caminho da Padre Pedro Pinto, estacionei para tomar um café e o carro foi roubado. O carro foi roubado? Foi, Tá, o Siena veio e foi roubado, Foi. o senhor estava dirigindo? sim, Tá, ok. Aqui, Paulo ainda diz o seguinte. Então, ele falou que o senhor tinha um Opala, que foi preso, então precisou usar o veículo dele. sim. E combinou de encontrar Heré perto da estação de metrô Piramar, pois Heré disse que estava vindo de metrô, que passou o seu veículo para o Heré, o qual, na ocasião, estava sozinho. O senhor estava sozinho quando foi encontrar ele? Tá, ok. Que por volta das 10 horas da manhã, Heré ligou desesperado para o telefone celular do declarante, pedindo para que o depoente fosse até uma delegacia para dar queixa de roubo do veículo, dizendo apenas lombrou, lombrou. E logo em seguida, Heré pediu ao depoente para jogar o chip do telefone fora. O senhor disse isso para o Paulo? Não, Não. O senhor pediu para que ele falsamente fizesse uma denúncia de roubo do veículo? não, Não. O senhor pediu para ele jogar o chip do telefone dele fora? não, Tá, ok. Novamente, o senhor tem alguma razão para acreditar que o Paulo quis te prejudicar? não sei. Que ele estava no ligou, não sabendo o que estava acontecendo, jogou o chip do telefone na Avenida Cristiano Machado. O depoente pegou uma moto e para ver o que estava acontecendo com ele, tal, mas não conseguiu encontrar. E chegou a ligar para sua mãe e mentir, dizendo que havia roubado seu carro. Mas ele não registrou aqui a expressão seguinte, que não chegou a registrar a citada ocorrência de roubo orientada por EF. E retornou para sua residência por volta das 13 horas e foi abordado por policiais militares, sendo informado que seu veículo estava envolvido em um homicídio. O senhor, então, está falando que esse veículo que nós estamos tratando aqui foi roubado, Sim, certo? Que dia que ele foi roubado? Foi no dia do homicídio? não lembro. Não lembro. O senhor lembra do horário que foi roubado? Não lembro. Inclusive com relação ao reconhecimento dele e outras pessoas, eu conheci o senhor como sendo a pessoa que é conhecida como mulher. Dizendo aqui nessa declaração dele, perguntava se conhece a pessoa da foto sobre a RG 15-29537, qualificado como Edmilson Fernando Ferreira, respondeu que sim. Que o conhece apenas como é e que é a pessoa a qual o mesmo emprestou o veículo. O senhor chegou a fazer o boletim de ocorrência desse roubo do carro? Não. Ok, não tem mais perguntas. Obrigada, doutor. Doutores, palavra. Sim. Newton. Qualquer responsabilidade, sou faço Não. fazer uma correção que está fora. Você ligou para pedir, para denunciar que o carro tinha sido furtado, tinha sido furtado naquele momento, por isso que você ligou para Sim. Nossa, Deus do céu.
Para a vítima aqui, ela toma da casa do seu namorado. Não conhece. O passo exterior. Você sabe onde ele chegou? Foi, cara, tem essa cara, você recorda? Mais ou menos. Só falou que precisaria ir na casa e eu falei que seria. Só isso. Seria. Falou que era para ele mudar, no caso. Precisaria ir na casa, só isso. Como o senhor. Quem fez a alunação? A Paula Simone. Como é que o senhor ficou sabendo que o senhor estava sendo acusado do homicídio de Douglas? O bom do Thiago. Por intimação. Só. O senhor foi preso? Não. Outra pessoa? Não. Sobre a parte da política, o senhor tem qualquer conhecimento? Nenhum conhecimento. Se o senhor conhece eles, ou até Nunca ouvi falar. Se os jurados tiverem alguma pergunta, podem fazer por escrito e eu faço o dobrado. O debate passou lá na rua e fez pelo alto, está no sistema dele. Melhor que faz mais diferença. Faz alto. Essas 15. Deixa eu te falar de novo. Tá. Edmilson, vou te fazer duas perguntas. O senhor falou que conhecia a Simone. Confirma isso. Sim, Que ela alugou a casa do senhor. sim. Ela era menor de idade na época. O senhor tinha Eu conhecido. não tinha conhecimento. Não. E a casa que ela alugou para o senhor, ela o fez sozinha, sem a presença da vítima? Sim. Sozinha. Sem os pais também? Sem ninguém. Só. O senhor mencionou antes que mudou de cidade. O senhor se recorda a data
dessa mudança? Não me recordo. Não se recorda. Não me recordo. O senhor já respondeu, mas se trata de ser retirado, vou reiterar para que fique esclarecido, tá? O senhor relatou que esse veículo Siena foi roubado. Sim. O senhor consegue apontar o local exato desse roubo? O furto? Bem, era na padaria, pior que eu não tenho como lembrar, mas era na padaria, Padaria. perto da Pedro Pinto. O que eu me lembro era isso. As demais perguntas eu entendo que são pertinentes, porque que nós estamos julgando um fato específico e ele deve responder as perguntas de fatos específicos. Certo? Então, mais algum esclarecimento? Edmilson, seu depoimento está encerrado. Agora nós vamos fazer um intervalo para o almoço. Os jurados ficarão aqui, almoçarão aqui, devem ficar incomunicados, ou seja, não podem conversar sobre o processo, sem hipótese nenhuma, tá? Os oficiais de justiça ficarão aqui prestando apoio para os senhores. Se houver alguma dúvida, precisarem de alguma coisa, os oficiais estão aqui para atendê-los, tá bom? E na sequência, nós voltaremos para os debates.